E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Dauni aqui, doutor em teologia ateu, por mais estranho que isso possa parecer, e hoje gostaria de trazer uma reflexão sobre um assunto que poucas pessoas param para pensar. Qual o limite entre ensinar uma fé para uma criança e causar sofrimento psicológico duradouro nela? Em 2022, por exemplo, o Japão publicou um documento oficial dizendo que, em determinadas circunstâncias, ensinar uma criança a temer o inferno pode ser considerado uma forma de abuso psicológico infantil. Eu vou voltar nesse caso com mais calma daqui a pouco, porque ele não é simples e também não é consensual, mas ele existe. Um governo oficial colocou isso num papel. Isso me fez fazer uma pergunta que eu não consigo parar de pensar desde então. Será que não deveríamos nós também pensar sobre essa questão aqui no contexto brasileiro, com tantas crianças e adolescentes sendo doutrinadas em um cristianismo conservador? Bom, antes de continuar, eu preciso ser bem claro sobre uma coisa. Não é sobre atacar o cristianismo, não é sobre dizer necessariamente que religião faz mal. Milhões de pessoas, talvez você, entre elas, vive uma fé de um jeito que traz paz, comunidade, propósito, consolo real diante de uma dor da vida. E isso não está em discussão aqui. O que está em discussão é algo mais específico e por isso mesmo mais difícil de discutir. Existem práticas específicas dentro de alguns ambientes religiosos mais rígidos que a psicologia vem estudando com atenção crescente. Porque em certas crianças e em certas intensidades também, elas parecem deixar marcas que duram décadas. E é por isso que eu quero ser honesto com vocês desde já. É uma ciência que ainda não é fechada. Não existe um veredito final aqui. O que existe é uma quantidade cada vez maior de pesquisa, de relatos clínicos, de psicólogos, de psiquiatras, tentando entender um fenômeno que, até pouco tempo atrás, quase ninguém tinha um nome para descrever. E talvez seja exatamente por isso que vale a pena parar 15 minutinhos para pensar sobre isso com calma. Então vamos começar pelo começo. O que exatamente a ciência está chamando de trauma religioso? Em 2011, uma psicóloga estadunidense chamada Marlene Winell, que curiosamente era filha de missionários, criou um termo novo. Ela vinha atendendo, havia anos já, pessoas que tinham deixado religiões rígidas e dogmáticas e percebeu que todas contavam histórias muito parecidas. Pesadelos recorrentes, culpa que não ia embora, dificuldade de tomar decisões sozinhas, medo que parecia não ter uma fonte concreta. E ela então chamou isso de síndrome do trauma religioso. A ideia central é simples: existe um tipo de sofrimento psicológico que nasce especificamente dentro de ambientes religiosos autoritários e que continua doendo mesmo depois que a pessoa já saiu de lá. Mas assim, trauma religioso não é um diagnóstico médico oficial. Isso não significa que o sofrimento não seja real. Significa que a ciência ainda não validou esse conceito com o rigor que exigiria para virar um diagnóstico formal, com critérios exatos, testados, assim, milhares de pessoas ao longo de anos. Ainda assim, é um estudo cada vez mais crescente. E existe um segundo conceito que caminha ao lado desse e que talvez seja ainda mais fácil de entender: o abuso espiritual. Abuso espiritual é uma forma de abuso emocional e psicológico que acontece quando alguém usa um contexto religioso para controlar, coagir, manipular outra pessoa de uma forma sistemática. Repara na palavra-chave, sistemática. É um padrão de controle composto de isolamento, punição por dúvida, medo usado como ferramenta, entre outras coisas. E aqui está uma distinção muito importante para essa reflexão, então eu vou repetir de um jeito diferente. Ter uma crença religiosa, mesmo que rígida, não é a mesma coisa que usar essa crença para controlar alguém através do medo. A pergunta que fica então é: onde exatamente está o limite entre ter uma religião rígida e usá-la para o controle? Para entender por que isso importa tanto quando falamos de crianças, precisamos sair da religião por um instante e falar sobre como uma mente infantil funciona. Uma criança pequena, vamos dizer ali entre 3 e 7 anos, ainda não separa bem fantasia de realidade. Isso não é uma opinião, é um dos achados mais replicados da psicologia do desenvolvimento. Para uma criança nessa idade, uma história sobre um lugar de fogo eterno, contada por quem ela mais confia no mundo, não soa apenas como uma metáfora, soa como um fato sobre o universo. Ele é tão real quanto o próprio chão que ela pisa.
E aí, soma-se a isso outro dado da neurociência do desenvolvimento. Medos aprendidos na infância tendem a ser mais duradouros e mais difíceis de desaprender do que medos aprendidos na vida adulta. O cérebro de uma criança ainda não tem a mesma capacidade de que de um adulto tem de avaliar risco, questionar uma ameaça, dizer para si mesmo isso provavelmente não é bem assim. E essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, só termina de amadurecer por completo perto dos 25 anos. Isso quer dizer que um adulto que ouve uma ameaça pode, em teoria, escolher não acreditar nela. Uma criança pequena estruturalmente ainda não tem essa ferramenta disponível. E tem ainda mais uma camada, a criança está nesses mesmos anos formando moralidade, e nessa fase ela não julga certo e errado pela intenção, ela julga pela autoridade e pela consequência. Se a autoridade mais importante da vida dela diz que algo é absolutamente verdadeiro e definitivamente perigoso, a criança não tem ainda as ferramentas mentais para questionar isso de forma crítica, ela só tem para absorver. Aqui chega a parte que eu acho mais difícil de todas. Para um adulto é possível sair de um ambiente religioso que machuca. Pode ser difícil, doloroso, caro emocionalmente, mas é possível. Para uma criança não existe essa saída. Ela depende financeiramente, emocionalmente, logisticamente das mesmas pessoas que estão ao mesmo tempo cuidando dela e em alguns casos assustando ela com punição eterna. Então não existe um lugar seguro onde a criança possa questionar, porque a fonte de proteção e a fonte do medo são muitas vezes exatamente a mesma pessoa. Veja o caso dessa mãe que publica vídeos ensinando as crianças sobre religião nas redes sociais. Vocês já ouviram que Deus abriu o mar vermelho, certo? Deus já o quê? Jogou o pão do céu, já ressuscitou o morto, já o quê? Já morreu na cruz. Já morreu na cruz. Mas vocês já ouviram ossos que ressuscitam pessoas? Alguém que ressuscitou só de tocar em ossos? Vem aqui, José. Vem aqui, ó. 2 Reis 13, 20 e 21. Vai, leia. Tocando os ossos de Eliseu, reviveu-se, levantando sobre os seus pés. Você acredita, Luz? Essas crianças não têm hoje as ferramentas para separar isso é o que os meus pais acreditam de isso é verdade absoluta e definitiva sobre o universo. Agora, falando de questões bem concretas, quais práticas especificamente a pesquisa vem associando a sofrimento psicológico? O medo constante do inferno, da ira divina, aparece repetidamente em estudos e relatos clínicos ligado a uma coisa que os psicólogos chamam de concepção punitiva de Deus, que é a ideia internalizada de uma divindade que está sempre observando, sempre pronta para punir e nunca satisfeita. E essa concepção específica, punitiva, está associada em vários estudos a mais ansiedade e a mais sofrimento psicológico do que uma concepção de divindade mais acolhedora. Agora, um dado bem sólido sobre tudo isso, e eu digo sólido porque existem décadas de estudos por trás disso, tem a ver com a culpa por pensamentos. Existe um subtipo de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, chamado escrupulosidade religiosa, que é quando uma pessoa passa a ter pensamentos intrusivos e repetitivos sobre estar pecando. E às vezes só por ter tido um pensamento, não por ter feito alguma coisa. E eles são seguidos de rituais compulsivos feitos para purificar o que ela pensou. Como, por exemplo, rezar repetidamente, confessar excessivamente, ou então pedir perdão sem parar. Os números sobre isso são reais e verificáveis. Pesquisas mostram que entre 5% e 33% das pessoas com TOC apresentam esse tipo específico de sintoma religioso, e é inclusive um dos temas obsessivos mais comuns dentro do próprio TOC. Tem ainda outro dado que está em estudo em uma revista de referência que acompanhou jovens LGBT que foram rejeitados por suas famílias. E isso frequentemente por motivos religiosos. E o resultado? Esses jovens tinham um risco de tentativa de suicídio cerca de 8 vezes maior que jovens que não sofreram essa rejeição. E eu não estou aqui trazendo esse número somente para chocar vocês, estou trazendo porque ele muda completamente o patamar da conversa, ele tira a discussão do campo abstrato, será que isso é exagero? E coloca tudo isso num campo muito mais concreto que existe, vidas de adolescentes reais que estão em sofrimento. Olha de novo essa mãe ensinando essas crianças e pensa, qual mensagem específica está sendo transmitida ali? Deus permite uma mulher casar com mulher ou um homem casar com homem? Não. E eram dois o quê?
Homem e mulher. Homem e mulher. Quer que vocês conheçam o que de fato está aqui na Bíblia. E o fato é que Jesus não falou nada sobre casamento entre mulher e homem e homem. Para uma criança ou um adolescente que no futuro pode se descobrir gay, o que aquela mensagem absorvida ainda quando pequena pode significar sobre como essa pessoa vai se sentir a respeito de si mesma. Isso não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que a pesquisa está tentando responder com dados reais. E eu acho que é importante ficarmos desconfortáveis por um instante, em vez de sair correndo desse desconforto. Adultos têm liberdade religiosa. Isso é um direito humano protegido internacionalmente e ninguém está aqui para questionar isso. Mas existe também um documento da ONU, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que diz no seu artigo 14 algo que quase ninguém aqui conhece. A criança também tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Não os pais nem as mães, a criança. E o mesmo documento reconhece que os pais e as mães têm o direito de oferecer orientação, mas fala em orientação, não imposição total e permanente. Mas a questão é, existe uma diferença entre educação religiosa e coerção psicológica? E se existe, onde exatamente uma vira outra? Como uma criança pode exercer uma liberdade de consciência que a lei diz que ela tem, se ela ainda depende completamente, emocionalmente, fisicamente, dos adultos que estão ao mesmo tempo ensinando essa própria crença? Vamos voltar agora com um pouco mais de contexto para aquele caso que eu mencionei lá no início do Japão. Em 2022, o ex-primeiro-ministro do Japão foi assassinado por um homem que dizia guardar rancor contra um grupo religioso ao qual sua mãe pertencia. Esse caso chocou o país inteiro e meses depois o governo japonês publicou diretrizes oficiais tentando definir o que contaria daqui em diante como abuso infantil ligado à religião. O documento incluía coisas como incutir medo contínuo em uma criança através de ameaças de inferno pode configurar abuso psicológico. Impedir uma criança de socializar normalmente com outras crianças em nome da religião também. Só que esse caso não é um exemplo tranquilo de olha só como eles resolveram esse problema. Ele é, na verdade, um caso extremamente controverso. Meses depois de publicadas, essas diretrizes foram formalmente criticadas por especialistas independentes da própria Organização das Nações Unidas, que alertaram para um risco real, o de que essa categoria ampla e nova de abuso religioso fosse aplicada de forma desigual, indo com mais força contra grupos religiosos minoritários e menos populares em cada país. Então eu trago esse caso não como um modelo exatamente a seguir, nem como um exemplo a evitar. Trago porque ele é, até hoje, o único lugar do mundo onde um governo tentou formalmente desenhar essa linha entre educação religiosa e abuso psicológico infantil. E o fato dessa tentativa ter gerado tanta controvérsia, talvez seja ele mesmo a resposta mais honesta que existe por enquanto para nós. Essa é uma linha genuinamente difícil de desenhar. Então, onde tudo isso nos deixa? Eu não vim aqui para te dizer que religião faz necessariamente mal às crianças. Isso seria simplificar demais um assunto que a própria ciência ainda está tentando entender direito. E eu também não vim aqui para te dizer que não existe nada para se preocupar, porque os dados que eu trouxe aqui são reais, verificáveis, publicados em revistas científicas sérias. O risco elevado entre jovens rejeitados por motivos religiosos é real. A vulnerabilidade específica do cérebro infantil e adolescente diante de mensagens de medo também é real. O que eu gostaria é de trazer essa reflexão e que você me ajudasse a fazer perguntas melhores do que as que a gente tem até então. Em que momento ensinar uma crença passa a produzir medo? Existe diferença entre formar um caráter e controlar uma mente ainda em formação? E como equilibramos o direito real dos pais e das mães de educarem seus filhos segundo sua fé, com o direito também real de uma criança de não carregar para o resto de sua vida um medo que ela nunca teve nem a chance de escolher? A questão é que o tema é muito mais complexo e complicado do que parece, porque a gente discute pouco sobre isso, e até por isso também temos poucas respostas para todas essas perguntas. Mas a grande verdade é, religião conservadora pode sim machucar psicologicamente crianças e adolescentes e deixar marcas profundas para a vida inteira. E precisamos definitivamente refletir mais sobre esse tema, e se você quiser me ajudar mais nessas reflexões, você pode se inscrever no meu canal e acompanhar os próximos vídeos deixando o seu comentário maravilhoso.
Mas acho que já foi reflexão suficiente para hoje, já estou cansado, imagino que você também, então vai procurar outra coisa para assistir.